Olá, hoje conversaremos sobre o tempo e o entendimento sobre o tempo é essencial para o desenvolvimento da espiritualidade. A pressa descontrolada, o ritmo frenético, o estresse, a antecipação dos acontecimentos, a impaciência diante do desejado, a falta de respeito pelo tempo interior das pessoas são atitudes que caracterizam o ser humano pós-moderno. Mas essas atitudes estavam ausentes na pessoa de Jesus. Sobre a questão do tempo, é interessante darmos uma espiada na filosofia grega que antes da vinda de Jesus já falavam em Cronos e Kairos. Na diversidade da mitologia grega, encontramos duas possibilidades da compreensão do tempo. O tempo de Cronos, em grego, significa uma duração controlada, e o tempo de Kairos, em grego, um momento certo, um momento oportuno. Ao cunhar essas duas palavras para qualificarem o tempo vivido, cada uma das possibilidades, ou Cronos ou Kairos, designava não apenas uma qualidade de tempo, mas também indicava uma representação divina vinculada à possibilidade. Na mitologia grega, Cronos pertencia à raça dos titãs, a segunda geração da governança da criação, e era retratado como um ser que devorava os filhos tão logo eles nasciam. Esse comportamento retrata a característica de um tempo destruidor, até mesmo de suas próprias criações. Mitologicamente, justificava-se pela profecia de que ele próprio seguiria a sina do pai. Um de seus filhos iria matá-lo e assumir seu lugar como senhor da criação. Assim, temeroso dessa sina, buscava eliminar o perigo. É da palavra grega cronos que derivam o cronômetro, cronológico, cronograma e etc. Todas revelam o aspecto de um tempo que é controlado e um tempo que termina. Por outro lado, temos o Kairos, que simboliza um tempo que, ao contrário de Cronos, é irredutível e transcorre de uma forma relativa à presentificação de cada um que percebe e que o vivencia. Na realidade, é a representação do tempo subjetivo, que pode ser a eternização do momento pela presentificação em sua elaboração. Significa também o momento oportuno, a oportunidade agarrada. O Kairos era representado por um jovem atlético com asas nos pés, que tinha como principal característica transitar em velocidade, uma velocidade vertiginosa, por todo o mundo e de uma forma aleatória, sendo assim impossível se prever um encontro com ele. Dessa forma, há duas categorias de tempo. Uma que é o Cronos, uma categoria de tempo que é lógica, contabilizável, quantificável, comum e previsível, que pode ser mensurada e dividida em anos, meses, dias, horas, minutos, segundos. Um tempo universal e que serve de norteador para vários processos sociais do mundo. A segunda categoria, que é Kairos, é um tempo não racional, qualificável, pessoal, imprevisível e mutável, que não pode ser compartilhado com o outro, que mesmo sendo anunciado, só pode ser entendido plenamente por aquele que o vivencia.
Quem teve o despertar espiritual, a metanoia, entrou, portanto, na dimensão espiritual e passa a viver no Kairos e não mais no Cronos. Por isso que é interessante entendermos essa questão do tempo. O Agostinho de Hipona, o famoso Santo Agostinho, diz que o tempo existe só na nossa mente, esse tempo Cronos, como memória no passado ou como uma imaginação no futuro. Então, o tempo ele não tem existência em si, porque o passado ele vive somente na nossa memória e no futuro em nossa imaginação. Albert Einstein diz que a distinção entre o passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Com a evolução da física quântica, nós percebemos cada dia mais que o tempo, Cronos, ele é simplesmente um marcador social, mas ele não tem existência em si, porque o passado não existe mais e nem o futuro ainda existe. Passado na nossa memória, futuro em nossa imaginação. E temos essa compulsão, porque o passado nos dá uma identidade e o futuro contém uma promessa de salvação e de realização pessoal. O que nós temos que enxergar com os olhos espirituais é que ambos, tanto o passado como o futuro, são ilusões. Por isso que quais as consequências das pessoas que vivem no passado ou no futuro? Se você vive do passado, você pode cair numa armadilha da culpa, da mágoa ou então até da nostalgia. E se você vive no futuro, você vive na ansiedade, no medo ou até no pânico. Por isso que é essencial na espiritualidade o viver o agora, porque praticamente 90% das doenças emocionais são causadas porque as pessoas vivem ou no passado ou no futuro. A pessoa que vive no passado, ela fica sentindo sempre a mágoa ou sentindo culpa, então ela fica com aquele processo lá destruindo por dentro, levando então a doença emocional e às vezes até doença física. E mesmo quando uma memória é boa do passado, a gente percebe que aquilo lá que nós vivemos não volta mais. Então isso é a nostalgia, porque a saudade é a esperança da volta. Eu tenho saudade de um amigo, vou visitá-lo, matei a saudade. Mas a nostalgia, que é eu quando eu tinha 20 anos, isso não volta mais. Então saudade é a esperança da volta e nostalgia é a dor da irreversibilidade. Então também nos torna tristes, mesmo que o passado às vezes seja bom, porque percebemos que não existe mais. E a culpa, a mágoa, o ódio, ele fica nos destruindo por dentro. Então quem vive no passado, ele é capturado por uma espécie de areia movediça emocional. E quem vive no futuro? Mesma coisa. No passado está na nossa memória e o futuro na nossa imaginação. Quem vive só com a cabeça lá na frente, ele sempre está ansioso, ele muitas vezes desenvolve o medo, a insegurança, e se isso exacerba, ele vai entrar em pânico. Ansiedade e pânico é uma doença extremamente comum hoje, E então, por isso que quem entra na dimensão espiritual, quem entra na chamada vida eterna, quem teve o despertar espiritual, ele vive somente o agora. E é exatamente por isso que ele terá a cura interior, porque é eliminado da realidade dele o passado e o futuro. Ele tem consciência de isso apenas é um dispositivo da nossa memória e de nossa imaginação, mas que não tem existência em si.
Então, por isso que a questão do tempo ela é essencial dentro da espiritualidade. A maioria das pessoas vivem com a mente no passado ou no futuro, então ficam doentes emocionalmente. Passam tempo pensando em algo que não existe, mas ou se pensa no futuro, pensa em algo que só Deus sabe se existirá. Então vive uma ilusão, vivem autocondenação, tristeza, entram em depressão, ou então ansiedade, medo, pânico, e tem casos até de pensamentos suicidas. O tempo ele não tem nada de precioso, porque ele é uma ilusão. Ele está somente em nossa mente, na memória ou imaginação, ou seja, não tem existência em si. Aquilo que achamos ser precioso não é o tempo, mas é um ponto que está fora dele, o agora. Isso é realmente precioso. Quanto mais nos concentramos no tempo, no passado e no futuro, mais perdemos o presente, a coisa mais importante que existe. E por que o presente é a coisa mais importante que existe? Primeiramente, porque é a única coisa que existe. É a única parte do tempo que realmente tem existência. Porque essa questão é relevante, então, para a espiritualidade. Porque desde a antiguidade, mestres espirituais de todas as tradições religiosas apontam para o agora, o presente como a chave para a dimensão espiritual. Mas parece que isso permaneceu em segredo com o tempo. Com certeza, não é ensinado em igrejas ou em templos sobre essa realidade. Interessante hoje que quando nós vamos avaliar na neurociência, na psiquiatria, qual que é a terapia psicológica, que realmente funciona. Por incrível que pareça, ainda não tem um estudo clínico bem controlado, tudo sobre, por exemplo, resultados da psicanálise, a famosa psicanálise de Freud. Não tem. O que se tem até hoje do TCC, que é terapia cognitiva comportamental, que tem comprovação científica, e o mindfulness, que significa que é uma palavra que pode ser traduzida como atenção plena. É a prática de se concentrar completamente no presente. Em atenção plena, as preocupações com o passado e o futuro dão lugar a uma consciência avançada do agora, que inclui percepção de sentimentos, sensações e do ambiente. Então o mindfulness é uma técnica de treinamento para manter a atenção plena, que não procura esvaziar a sua mente de pensamentos, e trata-se apenas de prestar atenção nas ações do presente, sem ficar apegado ao passado ou sem se preocupar em excesso com o futuro. Vejam, até uma linha de terapia concentra nessa questão de atenção ao presente, porque sabe que o passado e o futuro são as principais causas das doenças emocionais. Então, recapitulando, a disfunção básica da nossa mente, é o apego ao passado e ao futuro, e a negação do presente. O tempo, ele não tem nada de precioso. O tempo é uma ilusão. Ele está somente em nossa mente, o passado em nossa memória e o futuro em nossa imaginação, ou seja, não tem existência em si. Aquilo que achamos ser precioso não é o tempo, mas é um ponto que está fora dele, o agora. Isso é realmente precioso. Então, desde a antiguidade, sempre lembrando isso, que batem, todos os gurus espirituais batem sempre nessa mesma tecla do agora. Estamos no tempo para tomar consciência de nosso verdadeiro ser e descobrir que estamos já na eternidade, que nosso verdadeiro ser
não está no Cronos, mas está no Kairos. Seremos cada ano mais jovens se formos cada dia mais livres. Nosso verdadeiro ser é constituído do divino que há em nós, e isso é eterno. Quando dizemos que o reino de Deus está dentro de nós, que o Cristo vive dentro de nós, e se nós estamos seguindo a isso, nós estamos na eternidade, nós estamos em Kairos e não mais no Cronos. Sem a eternidade da alma que pulsa em nós, que nos unifica e nos integra por inteiro, a vida acaba se empobrecendo. Na alma, no nosso interior, o eterno tem o seu templo. Por isso que várias vezes o apóstolo Paulo em suas cartas fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando alguém fala de coisas eternas, bem que poderíamos olhar para dentro de nós mesmos. Aí, no nosso interior, há muita coisa de eternidade. Com Jesus chega um novo tempo, um tempo decisivo para a história da humanidade. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, de 14 a 18, lemos assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. A espiritualidade cristã, marcada pelo tempo de Deus, Kairos, pode nos ajudar a fazer a passagem do tempo insensato, um tempo sem sentido, ao tempo sensato, um tempo com sentido. Jesus irrompe a nossa história e nos coloca diante de uma decisão inadiável e única, e marca de maneira definitiva nossa existência, dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. O nosso ego vai fazer de tudo para nos tirar do presente e nos levar ao passado ou ao futuro. O passado nos traz mágoa, culpa, e o futuro, ansiedade, medo e pânico. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isto é, Jesus nos ensinou a viver o hoje, a viver o agora. Vigiai e orai. O presente, como o próprio nome já diz, é um presente de Deus. Quem decidiu pela vida espiritual, decidiu em viver a verdade. O presente é a verdade, é o que realmente existe. O passado e futuro só existe em um lugar, em nossa mente, e é uma ilusão, e só serve para nos adoecer. Viva o agora, viva o presente de Deus. Este é o centro e uma essência da espiritualidade e o caminho da nossa cura interior. Que Deus nos abençoe com a graça desse entendimento. Grande abraço no coração.